As 72 horas estão chegando ao fim. Nós já observamos, fizemos e agora estamos na fase de refletir sobre a profissão que escolhemos para as nossas vidas. O Joga na Roda de hoje discute sobre o jornalismo com quem faz essa comunicação tão social. Estão com a gente no estúdio hoje os jornalistas que nos receberam nas oficinas de observação no primeiro dia do evento. Elvio Lopes exercita nossa profissão há 27 anos. Foram 8 anos praticando radiojornalismo e já são 2 décadas de jornalismo impresso. Ele foi correspondente do jornal Correio do Estado, em Dourados, durante 15 anos e hoje é repórter do jornal O Progresso. Luciane Mamoré é jornalista formada há 18 anos. Foi repórter de TV e rádio nos veículos de comunicação da capital. Junto com 2 grandes amigas, desbravou o setor da assessoria de imprensa no estado. São 15 anos nesse mercado. Luciane é uma das sócias da Contexto Mídia Completa. Entre uma reflexão e outra, as apresentações dos nossos talentos musicais da casa, com quem canta aqui pelos corredores do Labicom. Então a gente joga na roda a profissão de jornalista. Então a gente vai começar com as perguntas agora e eu vou fazer a primeira pergunta para o Elvio. Meu nome é Vanessa. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da questão do jornal, né? Que o jornal a gente sabe que foi um dos primeiros meios de comunicação, depois veio o rádio, a TV. E como foi esse processo, na verdade, depois que veio esses meios de comunicação, o rádio, a TV e o online hoje? Como que foi para vocês a questão do impresso? Como que foi a aceitação assim depois desses meios que vieram? Bom, o primeiro jornal impresso não foi impresso no Brasil, foi impresso na Alemanha, foi trazido para cá e foi um meio de se divulgar os acontecimentos que ocorriam na época aqui no Império, aqui no Brasil. E o jornal impresso, na verdade, o primeiro meio de comunicação foi o livro, depois que veio o jornal. E o jornal, ele é um meio que, quando surgiu o advento da internet, se dizia que teria vida curta, o impresso. Mas nós vemos hoje que aquelas empresas que estão bem solidificadas, que são geridas com responsabilidade, com vistas a informar e também a ser uma empresa de sucesso, elas permanecem e continuam no mercado passando informação, transmitindo conhecimento e também, claro, gerando empregos. Bom, minha pergunta é para a Luciane. Luciane, como que você se interessou pela assessoria de imprensa? Acho que foi no dia a dia, assim. A gente na redação tem muito contato com os assessores de imprensa e a gente foi vendo um nicho de mercado. Na verdade, a gente visualizou uma empresa por conta de que vários colegas faziam e trabalhavam também com assessoria de imprensa de forma a complementar a renda, quase como um bico. E a gente viu que existia a necessidade de profissionalizar a assessoria de imprensa. Claro que há 15 anos, quando a gente montou a Contexto, existiam grandes assessores de imprensa, gente que se dedicava integralmente, mas assim, o trabalho de uma nas grandes empresas, e a gente ousou fazer uma agência de notícias. Eu lembro que o professor Heron Brum trabalhou muito com a gente, discutiu muito com a gente a forma de implementar a agência, o Márcio Lisserri, a gente veio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu, a Tatiana e a Dilma, a Tatiana Ratier e a Dilma Bernardi, somos colegas de curso, formamos juntas, cada uma estava num pedaço da redação, da mídia, enfim, local, e a gente foi vendo que tinha um caminho, tinha uma necessidade, que o mercado precisava de uma profissionalização nesse sentido, e assim nasceu a Contexto. Obrigada. E, Luciane, muita gente, apesar de saber da importância da assessoria de imprensa, tem um certo preconceito com relação, né? Muitos jornalistas não querem trabalhar com assessoria de imprensa. Mas e você? Você se sente menos jornalista trabalhando com assessoria? Sabe que eu me sinto uma comunicadora na assessoria de imprensa. O jornalista de redação, ele é muito, na verdade, assim, também tem segmentações. Ou ele é repórter, ou ele é editor, ou ele é... Então, assim, cada um tem a sua função. Então, o assessor de imprensa, isso é uma discussão na faculdade muito grande, eu imagino que aqui ainda, sim. Mas a gente foi
foi derrubando barreiras, assim como existia muito, hoje talvez menos, preconceito de jornalista contra publicitário, publicitário contra jornalista, um é isso, outro é aquilo. A gente foi vendo que na comunicação todo mundo precisa integrar, precisa ser completo. Então, assim, derrubar preconceitos, em todos os sentidos, é o melhor caminho de crescimento. Então, assim, de maneira nenhuma você precisa se sentir menos profissional ou menos jornalista por estar aqui ou ali, ou por estar fazendo produção, ou estar na frente da câmera, ou estar fazendo edição. Todos são muito importantes para a cadeia da notícia. Muito se diz que a notícia nasce hoje, grandes notícias, grandes informações, nascem hoje de bons assessores de imprensa. É claro que existe o jornalista investigativo. Esse talvez não tenha muito apoio, não tenha muita necessidade do assessor de imprensa, e às vezes tem sim. Às vezes ele consegue acesso a documentos, ele consegue entrada em alguns locais por conta da assessoria e da ponte da assessoria de imprensa, da argumentação e da força de trabalho de um bom assessor de imprensa. O assessor de imprensa é exatamente a ponte da instituição com a sociedade. Precisa ser dessa maneira. Ele precisa se posicionar de forma a deixar transparente a notícia, de forma transparente os dados, a informação. A gente é apaixonado, digo a gente porque posso falar pela Tati e pela Dilma, nós somos apaixonadas por jornalismo, mas eu sou profissional de marketing também, fiz especialização, a Tati voltou para a faculdade há muitos anos atrás e fez publicidade também, assim como outros podem voltar aqui e fazer jornalismo numa outra hora e vice-versa. Então, assim, o comunicador, o jornalista precisa sempre ampliar leques, ampliar olhares, nunca fechar. Então, eu acho que é esse o convite para os estudantes desde já. E para você, Elvio, como é essa relação com os assessores? O jornalista, ele faz um trabalho de complementação do trabalho do assessor de imprensa, e o assessor de imprensa, às vezes, também faz um trabalho de complementação do trabalho do jornalista. A assessoria de imprensa, ela é a notícia que vem de dentro para fora. O jornalista, ele traz a notícia de fora para dentro. Então, essa é a diferença, porque o assessor ele convive com os empreendimentos que ele assessora. Então, ele estuda esses empreendimentos, ele analisa, ele acompanha o dia a dia para depois levar isso para o público, para a sociedade. Nós jornalistas que trabalhamos na redação, nós vamos em busca do que existe de notícia, trazemos para a redação e da redação levamos para a sociedade. Então, a diferença é só isso. Não sei se me expressei corretamente em relação a isso, de que a assessoria leva a notícia de fora do seu setor de assessoria, de dentro para fora. E nós trazemos a notícia para dentro da redação para levar para fora. Então, na minha concepção, é uma integração normal, natural. Nós, jornalistas, precisamos, sim, da assessoria, porque às vezes a assessoria nos dá uma informação que nós não tínhamos. Serve muito como fonte. Inclusive, às vezes, a assessoria, dentro do seu contexto de divulgar os determinada empresa, determinado cliente, calha de vir uma pauta que nós podemos desenvolver sobre aquele tema, não diretamente com a mesma empresa, mas sobre aquele tema junto à sociedade, junto a quem interessa, que seria o público. Então, eu acredito numa boa convivência, numa boa integração que existe aqui em Campo Grande, eu percebo que existe aqui em Campo Grande, assim como nos demais centros, entre assessoria e jornalismo. Estamos de volta com Joga na Roda para mais uma rodada de perguntas e eu vou fazer a primeira pergunta que é para o Elvio. Elvio, a gente sempre tem essa noção da jornalista que vai até a assessoria, mas tem muitas assessorias também que vão até o jornalista para conseguir mostrar o seu trabalho, que é o caso de artistas, bandas, grupos e essa questão. Como que vocês lidam com isso no jornal? Normal. Normal porque nós já teríamos que correr atrás dessa notícia. Vamos exemplificar aí um grande evento realizado aqui em Campo Grande agora no final do mês, em que a Contexto teve o aval de divulgação desse evento, que foi o show de Chitãozinho e Chororó. Por exemplo, eu tinha informação de que aconteceu o show, mas eu não tinha informação horário, não tinha informação de ingresso, não tinha informação de acesso, essas coisas. E a assessoria, um funcionário da Contexto, um colega nosso jornalista da Contexto,
me passou as informações e eu fiz uma big de uma matéria calcada naquilo. E daquilo que já conhecia também de Chitãozinho e Chororó, eu ainda era jovem aqui em Campo Grande, quando eles fizeram um grande show, um dos primeiros shows que estourou Chitãozinho e Chororó, aqui na proximidade da rodoviária, quando foi inaugurada a rodoviária antiga, antiga de Campo Grande. Então foi uma boa matéria e veio por intermédio da assessoria. As informações vieram por intermédio da assessoria e saiu uma big. E nosso relacionamento com o assessor de imprensa, geralmente é assim, muito bom, porque o assessor ele dá uma chuva de matéria para a gente, e a gente tem que selecionar o que a gente vai publicar. Não que eu gostaria de publicar, por mim publicaria quase todas, mas o nosso editor, a nossa página de editoria, eles têm uma seleção, então a gente encaminha esse tipo de material para as devidas editorias. Às vezes, no caso de uma assessoria política, a gente caminha para a política. No caso de uma assessoria, no caso da Contexto, encaminhando esse material para o caderno de cultura. E assim segue a vida com a integração que eu falei entre a assessoria e o jornalismo. E, aliás, só voltando um pouquinho a uma pergunta que uma colega fez, com relação se o jornalista sente vergonha de trabalhar em assessoria. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o jornalista, hoje, com a globalização, o jornalista só trabalhando em um veículo de comunicação, seja aqui, seja em São Paulo. Em São Paulo até que parece-me que a remuneração é muito boa, melhor do que nós aqui. Dificilmente ele vai ter uma boa remuneração aqui se não trabalhar em um ou dois veículos, cumprindo dois horários distintos. Então, eu acredito que o jornalista ele pode trabalhar num órgão de comunicação e pode trabalhar numa assessoria, não confundindo as coisas. Mas é claro que ele vai aproveitar o trabalho dele também. Essa é a grande verdade. Oi, meu nome é Paola, sou do primeiro ano em de jornalismo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Bom, dentro do curso de jornalismo, nós temos vários segmentos. Na visão de vocês, que estão mais dentro em si, vivenciando o jornalismo no dia a dia, qual que é em si a etapa em si, qual que é o segmento que está mais evoluindo em si dentro do jornalismo em si? Eu acho que o jornalismo nunca para, né? Notícias sempre evoluindo. Como o Elvio disse, o impresso chegou a ser dúvida, hoje não é nenhuma dúvida, mas segue tendo de se reinventar, segue tendo de dar furos, de ir atrás do jornalismo investigativo. Até estava se falando como que se a repórter vai extra assessoria de imprensa, ele é liberado para todas as investidas que ele puder, que ele quiser, que ele tiver a oportunidade de fazer. Muitas vezes, pela assessoria, ele tem mais acessos, ele tem mais entrada. Então, assim, eu vejo que as mídias sociais estão fazendo escola, assim, na verdade, os jornalistas de redação de mais tempo estão aprendendo com a moçada que está chegando. Os veículos de internet estão sendo, sim, veículos de informação, veículos de reportagem, né? Porque você reporta. Então, assim, o jornalista está tendo de reaprender o que é notícia, como trazer a notícia, já que todo mundo agora é uma mídia, né? Todo mundo é um veículo de informação, todo mundo pode trazer. E aí, o grande aprendizado, acho que de todos com a comunicação, que é a responsabilidade, que é a força do que você pode, do que você não pode, do que você deve, do que você não deve comentar. Mas eu acho assim, eu penso que o jornalista segue, como sempre, com novidades. Então, assim, quando o impresso começou, ele se deparou com o rádio, depois o rádio se deparou com a televisão, depois a televisão se deparou com a internet, e assim nós vamos indo. A gente estava conversando com as meninas que tiveram na Contexto, que quando nós iniciamos há 17 anos, talvez, um pouco mais, eu comecei em assessoria de imprensa, dentro de um veículo de assessoria de imprensa, mas que usava a linguagem do rádio. A gente fazia um programa de rádio diário para o governo do estado de Mato Grosso do Sul, na SECOM, e depois a gente distribuía os releases, e os vídeos releases, e os áudios releases em envelope, um por um das redações, né, Elvia? A gente distribuía as fotos impressas, então em muito pouco tempo mudou demais. Então, é bom ficar antenado, é bom ir atrás das ferramentas, senão vai ficar para trás mesmo. E todas as áreas crescem rapidamente. E de minha parte, complementando e respondendo também a sua pergunta, e os envelopes chegavam às vezes com a fita cassete, né? Porque para você ouvir,
Alguém conhece fita cassete? Não, né? É uma fita cassete. E outras vezes, mesmo, mesmo sendo digitado ou datilografado, na minha época, a gente teria que redigitar, redatilografar. Eu, por exemplo, mais alguns colegas de redação lá do Jornal Progresso, quando nós estávamos nos anos 90, eu fui um dos que demorei um pouquinho mais, pedi um tempinho mais para sair da máquina de datilografia para o computador. Porque no computador a notícia, o que você escreve já vai direto para... Teve gente que não conseguiu passar, né? Teve gente que não conseguiu da máquina de escrever para o computador. Há pouco tempo, em 2000, ainda agora, há pouco tempo, que eu falo, há 8 anos, eu recebia crônicas de um cronista que ele não escrevia em computador, não levava o disquete, ou o CD hoje, né? Primeiro foi o disquete na parte da internet. E eu teria que redigitar as crônicas. E isso se comunicava com a linguagem diferente. Ali, ao invés de ler, você escrever aquilo que a pessoa já escreveu, é diferente. E essa coisa do jornalismo abrange tudo. Ele não se especifica em nenhum contexto individual, ele abrange tudo. A semana passada, essa semana, já houve a divulgação do Prêmio ESSO de reportagem, um dos maiores prêmios do jornalismo nacional, jornalismo brasileiro. Um dos prêmios que me despertou a atenção foi de fotografia. Foi a foto daquele colega cinegrafista, que foi, no momento que ele era atingido pelo rojão dos manifestantes, um fotógrafo de um veículo de comunicação de São Paulo clicou na sequência e essa foto foi assim como as matérias que foram veiculadas, tanto nos jornais impressos, quanto mídia eletrônica, quanto televisão, também tiveram grande alcance em âmbito nacional. Então, o jornalismo ele não para num lugar só. Ele está aqui em Campo Grande, ele está... recentemente nós acompanhamos essa vida sofrida das famílias. Grande parte foi levada para um loteamento social, para um conjunto novo de casas, mas uma parte ainda ficou lá. Tem algumas famílias ainda lá. Então, é uma notícia que... os administradores, nossos governos, ou municipal, estadual ou federal, possa melhorar a qualidade de vida da nossa população. O jornalismo também tem essa função. É informar e é cobrar também soluções para problemas, conflitos, como tivemos aí acompanhando essa questão indígena, que até hoje não foi resolvida. Não foi resolvida a questão lá da aldeia Buriti. Tem os produtores que precisam vender a terra, que querem vender a terra, tem os índios que se apossaram da terra. Então, dentro desse contexto, estamos nós, imprensa. O que nós vamos escrever? Algumas, dependendo do que a gente escreve, a gente até é taxado de envolvido com uma ou outra parte. E, na verdade, a gente tem que ouvir os dois lados para poder sair uma notícia inteirinha, bonitinha e correta. Na verdade, assim, as mídias nascem mortas, né? Hoje as mídias nascem mortas. Antes a gente tinha o papel, a máquina de escrever, depois a gente tinha o computador, a gente tinha o disquete, a gente tinha o DVD, tinha o CD, tinha o DVD, tinha o pendrive. Hoje a gente tem os links pela internet, a gente tem a coisa, a gente tem o celular, a gente tem o smartphone. Se a gente começar a se acelerar disso e pensar só nisso, a gente vai se estressar completamente. Na verdade, assim, o que não morre no jornalismo é a ética da informação, é o cuidado com a notícia, com a palavra a ser usada e a apuração. Apuração bem feita, com responsabilidade, com segurança do que é dito, com embasamento, com documentação, seja no jornalismo investigativo, seja na assessoria de imprensa, seja em qualquer área, ela vai ser respaldada. Em qualquer área, ela vai ser bem aceita. Então, assim, prestem atenção na palavra. Qual palavra eu vou usar? Qual é a vírgula? Onde eu vou pôr? Essa é a grande responsabilidade do jornalista, do publicitário. É a grande responsabilidade do comunicador. É a gente saber o que a gente vai dizer, que hora a gente vai dizer, para quem a gente vai dizer. São as 5 palavrinhas do lead, as 5 perguntas do lead. E para o assessor de imprensa, eu acho que a grande pergunta é, eu como editor, eu daria essa notícia? Eu quero saber, eu como leitor, eu leria essa notícia? Eu escrevi isso, tá bom? Não tá? Escreve de novo. Faz outra vez, apura melhor. Então, os meus professores da faculdade diziam, escrever é um exercício de cortar palavras. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que parar de observar só a tecnologia, claro, acompanhar, seguir nela, correr atrás, porque teve colega que não conseguiu passar da máquina de escrever, eu vi isso. Vocês vão ver muito mais coisas.
né? Então, assim, rapidinho, se olhar para trás, muita coisa que vocês tinham na mão, vocês não têm mais. Cadê aquele disquete? Cadê aquele CD que eu carregava? Hoje eu tenho um pendrive, não tenho mais pendrive, está na nuvem. Não quero mais isso, me manda. Para quê? Pensar o que é jornalismo. Jornalismo é humano, jornalismo é gente. Qualquer função da área, qualquer função da comunicação. É isso que a gente tem que estar sempre, de novo, se abastecendo. De novo, por que eu faço isso? Por que eu estou aqui? Por que eu trabalho com essa empresa ou com aquela empresa? Quero trabalhar com essa empresa, ainda não quero mais, ou quero. Vamos manter, esse pessoal trabalha de um jeito bacana, a gente contribui na comunicação deles, a gente contribui desse diálogo com a sociedade, a gente traz o que a empresa está fazendo de bacana, a gente briga internamente porque uma coisa vai ser ruim, vai dar errado. Então, eu acho que eu falo, jornalista cabe em qualquer lugar, do hospital, da clínica médica, enfim, todas as partes, em todo lugar que tem gente, tem jornalista. E só para complementando também, bom, vocês lembram da máquina? É o mínimo possível. Você levava o filme, cortava, aí que você ia ver depois se a foto ficou boa ou não. Então, são coisas, são fatos do jornalismo que, aliás, me foi feito na primeira pergunta, né? E a gente viveu isso, mas isso ficou para trás. Agora a tecnologia está aí à disposição nossa. E aquilo que a gente sempre fala, no jornalismo em si, quando você vai escrever para um veículo de comunicação sobre uma determinada editoria geral, cidades, polícia, política, você tem que trabalhar com a verdade. Assessoria também, porque, de repente, se me passa uma informação falsa, eu transmito essa informação falsa ou incorreta, e depois vem a cobrança, aí fica difícil depois de corrigir esse erro. O jornalismo, quando a informação está na mídia, está no seio da sociedade, é difícil de votar. Nós já acompanhamos, sabemos, eu não me lembro agora, mas de grandes erros jornalísticos que resultaram em processos, em tragédias, inclusive. E por isso o cuidado com o que você vai escrever, com o que você vai falar. Nós temos casos... Na dúvida não diga, né? Na dúvida não diga. Na dúvida espere. Principalmente quem vai fazer rádio, por exemplo, que no calor da emoção às vezes fala alguma coisa, tem que ter ali a convicção de que você está ali para servir a sociedade. O jornalismo é isso. O jornalismo é um meio de você sobreviver, porque você vai ter o seu salário, você vai ter a sua vida, mas a função do jornalismo é a informação. E a informação com verdade ela é muito mais concreta e tem muito mais retorno do que, evidentemente, uma notícia que tem algum erro. Obrigada. O Joga na Roda está chegando ao final, mas antes queremos mostrar o Jornal em Foco que nós produzimos ao longo desse evento, 72 horas. Aqui a galera já está toda lendo e conhecendo um pouquinho das nossas experiências. E não foi só o impresso, tivemos também programas de TV e de rádio que foram veiculados para toda a população. Bom, antes de terminar o programa, queremos abrir espaço para as considerações finais dos nossos entrevistados. Acho que é uma experiência muito bacana vir aqui conversar com vocês, participar desses 72 horas de jornalismo, abrir as portas da Contexto, que estão abertas além dessas 72 horas. Quem quiser ir até lá, participar com a gente, conhecer a agência em outros momentos, estão convidados. Agradecer ao Oswaldo Ribeiro, a Cristina Ramos, a Inara Silva, que são grandes colegas de outros tempos, de outros carnavais. A gente faz questão de estar junto sempre com as 72 porque convivi com uma de vocês, com uma acadêmica daqui, durante uma manhã, ela me acompanhou fazendo uma reportagem, e acredito que essa ideia foi ótima, porque deu a oportunidade de vocês saírem daqui do meio acadêmico para onde está a notícia. E, da mesma forma, também coloco lá a redação do Jornal Progresso aqui em Campo Grande à disposição de vocês. Quando quiserem acompanhar algum tipo de pauta, alguma pauta
com a gente está à disposição, nós estamos à disposição lá. E dizer mais que essa iniciativa obrigado. Give me love.